Nós queremos saudar você que ligou a sua TV, o seu smartphone, sintonizou nesse canal, pelo qual nós juntos prestaremos um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Esperamos que nesse exato momento em que o nosso culto está chegando aí na sua casa, que você esteja bem, que a sua família também esteja bem, e que nesse momento você consiga relaxar para prestar esse culto adorando ao nosso Deus assim como Ele merece. E nada melhor do que abrirmos o nosso inário e cantarmos juntos alguns louvores que exaltam o nome do nosso Deus. O hino de número 72 do nosso inário, ele fala exatamente sobre isso. Saudai o nome de Jesus. E nós teremos agora esta oportunidade juntos de louvarmos o nome do Senhor e meditarmos na sua grandiosidade e seu amor. Vamos juntos? Saudai o nome de Jesus, ó anjos, vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai, o grande autor da salvação, com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. Que bênção é podermos saudar o nome de Jesus, é podermos exaltá-lo na sua majestade. E o nosso inário tem tantos hinos que falam a respeito desse louvor que nós devemos prestar. O reconhecimento de quem Cristo é, o reconhecimento de quem é Cristo para mim. Cristo significa o que para você? Uma parte da sua vida, do seu viver? Ou Cristo significa tudo para você? Nós vamos cantar agora as palavras do hino de número 95 e que possamos meditar juntos nesse louvor. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando em pesar a ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar
Só com Jesus tudo reluz. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim. Só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo eu Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. Eu quero convidá-lo agora como a continuação dessas orações cantadas. Quero convidá-lo onde você está agora, você aí com a sua família, para fecharmos nossos olhos e nós vamos continuar falando com o Senhor agora, clamando a continuidade da sua presença. Vamos falar com Ele juntos? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de podermos nos encontrar contigo no meio dessa semana. Senhor, só Tu conheces o que vai no coração de cada um de nós. Só Tu conheces o coração duro que nós temos. Só Tu, Senhor, com paciência, nos aguardas a cada dia. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência e pela Tua misericórdia. Nós queremos agora, Senhor, oferecer a Ti um culto de louvor e gratidão. Já cantamos alguns hinos, mas queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Mais uma vez, Senhor, ilumina a mente do Teu servo, pastor Márcio, que ele traga a Tua palavra e que ela possa preencher as lacunas que existem em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidar você nesse momento para novamente estudarmos a palavra de Deus e irmos até a primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, onde nós estaremos estudando o capítulo 4. Havia, na realidade, um progresso na comunidade dos cristãos naquela cidade de Tessalônica. Ou seja, eles abraçaram a fé, eles defendiam a fé, mas eles também tinham um grupo de pessoas com algumas dificuldades espirituais. Apesar desse progresso da maioria dos membros daquela igreja, havia uma dificuldade, todavia, de um grupo. E a vida cristã, ela é formada ou ela é feita através de uma jornada, de uma caminhada. E nesta caminhada nós somos convidados e desafiados a vivermos cada dia mais próximo de Jesus. E o capítulo 4, ele fala de algumas coisas que nós queremos ressaltar nesta noite. E uma das coisas, ele fala sobre a maneira como nós devemos agradar a Deus, como nós devemos viver ao lado de Deus, como é que nós devemos proceder na nossa caminhada com Deus. E eu quero, antes da gente citar essas coisas ou mencionar, eu quero convidar você para que nós possamos fazer a leitura, então, dos versos que nós estaremos estudando. Capítulo 4, primeiro verso até o 13. O texto diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão,
Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que rejeita essas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vejam que o apóstolo Paulo, ele menciona várias coisas aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é que ele diz que nós, como cristãos, devemos viver para agradar ao Senhor. E como é que nós agradamos a Deus? Obedecendo? Existe uma maneira, você pode obedecer a Deus e mesmo assim não agradar ao Senhor. Por exemplo, Jonas, ele obedeceu. Em um momento em que ele entrou, que ele foi ali tragado pela baleia, ele obedeceu, indo pregar ali aos ninivitas. Mas ele fez isso não de maneira voluntária. Então ele obedeceu, mas não estava agradando a Deus, porque o seu coração não estava realmente interessado na conversão daquelas pessoas. O filho mais velho da história do filho pródigo também tinha um coração não um coração de filho, um coração de servo. Ou seja, ele estava na casa do pai, ele obedecia, mas ele não fazia isso voluntariamente de coração. Então ele obedecia, mas ele não agradava a Deus. Então, a primeira atitude que nós devemos ter na nossa caminhada cristã é agradar a Deus, ou seja, é obedecer, mas obedecer com inteireza de coração, com propósito de coração. No segundo versículo, existe aqui uma palavra que me chama muita atenção. É a palavra instrução. Ou seja, nós devemos caminhar com Deus e ao caminharmos com Deus, nós devemos seguir as instruções de Deus. Mas que instruções são essas? É a lei de Deus? É a palavra de Deus? A palavra instrução aqui, ela tem uma conotação de ordem militar. Ou seja, quando alguém recebe uma ordem de um comandante, de um general, e você como soldado precisa obedecer. Então, o que Deus está colocando para nós, que na nossa caminhada cristã, além de sermos obedientes, nós precisamos entender a voz de Deus claramente e obedecer, mesmo que isso seja contrário, quem sabe, com os nossos pensamentos, mesmo que isso não encontre uma lógica no nosso raciocínio. Então, aqui existe uma necessidade de obedecer claramente à voz de Deus. A terceira razão é apresentada no versículo 4 e 5, onde na nossa caminhada cristã, além de agradarmos a Deus, além de seguirmos a instrução de Deus como um soldado, nós devemos viver para glorificar o nome de Deus. Ou seja, nós somos um vaso nas mãos do Senhor. Sabe o que é um vaso? O vaso é um instrumento que pode ser usado para várias coisas, mas o objetivo do vaso é simplesmente servir. E o nosso objetivo como cristão também é ser um vaso nas mãos do Senhor, ou seja, fazer a seguinte oração: Senhor, me use como teu instrumento. E quando nós seguimos essas orientações na caminhada cristã, nós vamos então para o quarto passo que aparece aí nos versículos 6 e 8. Ou seja, quando nós agradamos a Deus, quando nós seguimos as orientações do Senhor, quando nós vivemos para glorificar ao nosso Deus, nós estaremos evitando a condenação do juízo. A vida
de um cristão, ela é muito preciosa. E o nosso testemunho é muito importante. Quando um ímpio, ele comete algum deslize, um pecado, aquilo faz parte da vida dele. Ele não tem a noção de juízo, ele não tem a noção de Deus, ele age de maneira natural como um homem carnal. Mas quando nós, que somos tementes a Deus, nós pecamos, isso afeta claramente o coração de Deus e o nosso testemunho com as outras pessoas a respeito da nossa fé. Por isso, o pecado, quando é praticado no seio da igreja, ele tem um efeito diferente. Ou seja, o mundo pode estar caminhando em uma direção. Isso é uma coisa normal. Mas para nós cristãos, o pecado não deve ser algo normal. Ele sempre vai ser algo que vai atingir o coração de Deus. O pecado, ele sempre vai prejudicar a nossa relação com Deus. Por isso nós devemos abandonar o pecado. E o apóstolo Paulo, ele menciona então, nesta parte que nós lemos da Bíblia, duas coisas que é muito importante. São dois convites. É o convite à santificação do corpo e à santificação do amor fraternal. E eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho a respeito daquilo que o apóstolo Paulo estava tratando nesses versos. Eu quero que você entenda aqui o contexto do texto. Quando eu leio aqui assim, no versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de uma coisa chamada prostituição. Ele está falando de algo que acontecia tanto no Império Grego quanto no Império Romano. Qual era a postura das pessoas naquela época com relação ao sexo? Sabe de uma coisa? Alexandre, Aristóteles, Platão e, quem sabe, os grandes filósofos, e todos eles tinham as suas amantes. Os laços matrimoniais eram desprezados tanto pelos romanos quanto pelos gregos. O divórcio era algo muito fácil e comum. A ética era permissiva. A imoralidade era um modo de vida e, graças ao trabalho dos escravos, eles tinham tempo suficiente para viver os prazeres desta vida. Ou seja, o comportamento sexual, a identificação ou a postura que tanto o mundo romano quanto o grego tinha com relação ao sexo era uma libertinagem, era uma postura livre. E quando nós estudamos um pouco da história e nós compreendemos a postura que eles tinham em relação ao sexo, nós encontramos, por exemplo, em Roma, um ditado que dizia assim, as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. Na Grécia, existia um ditado que dizia assim, os gregos têm as prostitutas para o prazer, as concubinas para as necessidades diárias do corpo e as esposas para procriar filhos. Somado a isto, nós encontramos também uma ideologia, que é a ideologia gnóstica. Ou seja, que tudo aquilo que você faz através do seu corpo não interfere na sua salvação. E esse ensinamento gnóstico estava presente também no mundo do apóstolo Paulo. E isso claramente fazia parte da maneira como as pessoas estavam pensando. Toda essa postura no mundo greco-romano era uma postura liberal com relação ao sexo. Nós podemos imaginar o seguinte, que no momento em que aquelas pessoas elas aceitaram a fé, elas também tinham dificuldade de compreender qual deveria ser a postura delas em relação ao sexo. Por isso, o apóstolo Paulo, ele orienta claramente a sua igreja
a esta nova igreja a respeito disso. Porque nós temos também hoje uma tendência a vivermos uma graça chamada graça barata. Nós achamos que Jesus Cristo perdoa, nós achamos que Jesus Cristo pode nos limpar de qualquer falha. Então eu peco e depois eu corro para a graça de Cristo Jesus. A graça não funciona dessa maneira. A graça ela não elimina o processo de santificação que nós devemos ter na nossa vida cristã. Por isso, a mensagem que Paulo estava apresentando para aquela igreja era uma mensagem cristã. Era algo inédito para aquelas pessoas, porque era completamente diferente daquilo que era vivido pela cultura daquela época. E quando eu leio aqui na Bíblia, por exemplo, a palavra a vossa santificação que abstenhais da prostituição, eu tive a curiosidade de pesquisar que palavra é essa para prostituição. Ela pode ter um significado mais amplo. E a palavra prostituição está relacionado com a palavra impureza, imoralidade. E quando nós olhamos para essa palavra impureza, nós temos que entender o que é realmente que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. E quando ele fala de impureza, ele está dizendo o seguinte, que a imoralidade sexual é ter relações fora do casamento. Ou seja, qualquer relação de intimidade sexual fora do contexto do casamento é imoralidade, é impureza. Imoralidade sexual é ter relações sexuais após o casamento com outra pessoa que não seja a sua esposa ou seu esposo. E aqui eu quero fazer um parêntese. Hoje existe muitas pessoas que estão aí abrindo mão do casamento devido a essa facilidade com o divórcio e também essa busca pela felicidade. E sabe, no mundo aí fora é muito fácil você casar e descasar. Mas biblicamente não é tão fácil assim. Biblicamente Deus só permite a construção de um novo casamento quando existe o adultério. E isso complica muito a vida de muita gente, porque não é simplesmente você ter o divórcio, uma carta de divórcio, para você contrair um novo casamento. Por isso, nós que somos cristãos e adventistas, nós devemos cuidar de algumas coisas. O primeiro dele é o seguinte: quando você está num processo de divórcio ou de separação, a primeira coisa que você tem que esperar é justamente o divórcio acontecer. Existe muita gente que não espera nem o divórcio acontecer. Ele simplesmente sai de uma relação, não é feito ainda o divórcio e eles já estão procurando uma nova pessoa para tentar ser feliz. Esse é um momento errado e biblicamente isso também está errado. Nós temos que esperar, primeira coisa, o divórcio. Segunda coisa, nós temos que esperar o seguinte: nós temos que aguardar se a gente tem a liberação para um novo casamento. Um novo casamento, ele só pode acontecer biblicamente se houve o adultério. E a Bíblia só permitiu isso devido à dureza do coração do ser humano. Porque o casamento é algo que foi construído, pensado em algo que duraria para sempre. Enquanto nós estivermos aqui na terra, não é algo que a gente pode simplesmente desfazer a qualquer momento. Por isso, nós devemos cuidar, porque existem muitas pessoas que estão entrando em uma relação de intimidade fora do casamento, em um contexto errado, que estarão vivendo diante de uma impureza. E, além disso, a Bíblia também apresenta para nós que a imoralidade sexual, ela não só ela é praticada com outra pessoa, mas também pode ser qualquer prática sexual que aconteça fora do contexto de marido e mulher. Por exemplo, a masturbação, o incesto, o sexo que é contratado, né? Então, veja, a pornografia,
tudo isso o apóstolo Paulo está reprovando e é considerado impureza. Nós vivemos em uma sociedade hoje muito imoral, onde nós temos uma facilidade de termos esse material pornográfico na palma das nossas mãos. Então, imagine o poder destrutivo da pornografia na vida de um adolescente, na vida de um jovem, mas na vida também de um homem que é casado. Então, nós precisamos entender que impureza que o apóstolo Paulo está se referindo aqui não é simplesmente só o ato sexual fora do casamento ou ele antes do casamento. Envolve também esse universo que ocupa a nossa mente. E nós podemos assistir filmes com cenas picantes e revistas que vai nos direcionar para materiais eróticos, filmes com cenas de nudez, ou seja, a palavra de Deus ela está nos convidando claramente para vivermos agora em santificação. Ou seja, os dias em que nós estamos vivendo, nós devemos viver em santificação. O apóstolo Paulo estava falando inicialmente para aquele povo de lá, para a igreja de Tessalônica, dizendo, não dá para viver como o modelo aqui romano, o modelo da Grécia. Não dá para viver dentro desse modelo. Nós temos que viver no modelo de Deus. E hoje também Deus está nos convidando, não para vivermos no modelo daquilo que é o mundo, mas no modelo de Cristo. Então, se o mundo está dizendo, podemos fazer isso, você pode fazer aquilo, mas Deus ele está dizendo para nós, não. O povo de Deus não vive assim. O povo de Deus vive de maneira diferente. Então, é desafiador para nós. Sabe por quê? Porque o pecado que é secreto, né, que é vivido secreto aqui na terra, ele é um escândalo público no céu. Você já pensou nisso? Eu vou repetir novamente. O pecado que é secreto aqui na terra é um escândalo público no céu. Nossa geração, ela está brincando com Deus, como se Deus fosse um bonachão. E nós estamos vivendo, buscando prazeres sensuais, desonrando dessa maneira o nosso corpo, o corpo do nosso próximo, e isso nós estaremos esbarrando diante do juízo de Deus. A palavra de Deus diz claramente para nós, e eu quero convidar você, nesse momento, para você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, o capítulo 6, e o versículo 9 e 10. E a palavra de Deus diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós temos aqui um convite claro da palavra de Deus. E o convite claro da palavra de Deus é que nós não devemos viver em prostituição ou em imoralidade, quer seja como namorados, noivos, praticando sexo antes do casamento. Quer seja um homem casado, que nesse momento esteja se aventurando. Quer seja você que já foi casado e que agora está diante de um divórcio, você deve seguir as regras de Deus para a construção de um novo lar. O casamento é tão sério, é algo assim que nós devemos pensar muito. Por isso nós devemos seguir as orientações de Deus, para a gente não sofrer e não se arrepender. Mas a palavra de Deus, ela não termina aqui. Ela diz que nós devemos buscar a santificação, essa pureza com o nosso corpo. Mas existe um outro convite do apóstolo Paulo, que é a respeito da santificação, do amor fraternal. Sabe, o amor de Deus é um amor santo. O amor de Deus é um amor que é puro.
E nós devemos amar as pessoas, nós devemos amar a Deus, e nós devemos viver de maneira santa. E quando nós vivemos de maneira santa, diante de Deus, nós nos aproximamos do Senhor. Ao vivermos diante do Senhor, nós devemos ter a certeza que o nosso próximo, ele também é amado. Existem algumas palavras gregas para se referir ao amor. E a palavra grega que é usada aqui é a palavra que tem esse tom de fraternidade, esse tom de que somos irmãos. Sabe, não é irmãos assim, ô irmão, tudo bem, como é que vai você? Não. Sabe, eu tenho 3 irmãs. E são irmãs que a gente às vezes se desentende, a gente briga. Mas se você falar mal por exemplo, da minha irmã, eu vou ficar muito chateado. E se tiver algum problema acontecendo com uma delas, isso vai me atingir claramente. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que a nossa relação com Deus, quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais próximo você vai estar também do seu irmão. E você vai amar o seu irmão, você vai cuidar dele. E quando um irmão é atingido, por quem sabe por uma enfermidade, por uma crise, por uma dificuldade, nós devemos estender os nossos braços, abraçá-lo e dizer que estamos juntos. Às vezes nós usamos uma coisa assim, tentando diminuir o nosso compromisso. Geralmente quando alguém parece com alguma dificuldade, a gente diz assim, nós vamos orar por você. Como se a oração, já que eu não posso fazer nada, eu vou orar. A oração não é isso. O que nós devemos fazer pelas pessoas é tudo aquilo que está ao nosso alcance para ajudar essas pessoas. Nós devemos orar por elas. Mas muito mais do que isso, nós precisamos nos identificar com essas pessoas, porque a palavra de Deus diz que o amor fraternal é um dever. O amor fraternal é algo que deve continuar crescendo em nosso coração e cada dia mais a gente aprender a amar as pessoas apesar das suas dificuldades. O amor fraternal é também uma responsabilidade. Sabe, às vezes a gente vê alguns jovens agindo mais ou menos assim. O meu pecado é problema meu. Eu já vi muitos jovens fazendo assim, não só jovens, também adultos, dizendo, é a minha vida, eu faço o que eu quero. Sabe, quando nós vivemos em família, quando um membro da família, ele resolve viver de maneira que prejudica a sua vida, em rebelião, essa rebelião dele vai atingir todo mundo. Imagine, por exemplo, um jovem que faça opção pelas drogas. Não é só a vida dele que ele está destruindo, é a vida de todo mundo. Imagine um pai alcoólatra. Não é só a vida dele que ele está destruindo, é a vida de todo mundo. Por isso, o nosso amor, ele deve ser responsável. Ou seja, os nossos atos vão atingir diretamente, não só a minha vida, mas a comunidade que eu estou inserido. Por isso, o testemunho é muito importante. Por isso, a maneira como nós devemos viver em relação às pessoas é importante para a nossa vida. E mais um detalhe. O apóstolo Paulo, ele diz que a santificação do amor deve ser algo irrepreensível. A nossa vida precisa ser um sermão pregado. Quando estava lendo as palavras do apóstolo Paulo, eu tentei imaginar essa comunidade, uma comunidade jovem, mas uma comunidade que algumas pessoas ali não entenderam muito bem o que era a santificação, o que era crescimento, o que era amadurecer em Cristo Jesus. Na nossa caminhada cristã, ela não termina no dia em que você entra no tanque de batismo. A caminhada cristã, ela continua todos os dias. E ela não deve parar. Nós devemos continuar crescendo, dia a dia. A santificação
ela não elimina a nossa natureza pecaminosa. A santificação, ela não elimina o pecado que está em nós. Eu quero dizer para vocês que a santificação, ela domina o pecado. Por isso, este é o convite do apóstolo Paulo, que nós possamos viver em santificação, porque Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. Após ouvirmos essa mensagem tão impactante, não é verdade? Uma mensagem dura, é verdade? Mas isso nos remete ao livro de Atos, quando nós lemos que os irmãos estavam reunidos, desejosos de receber o Espírito Santo. E quanto mais eles recebiam desse Espírito, mais eles tinham vontade de ficar juntos e de repartir o pão, aquilo que bebiam, e as outras coisas não importavam mais. Eu quero convidar você agora a cantarmos juntos um hino que fala do poder transformador do Espírito Santo. O hino de número 161 do nosso hinário, composto por William e Gloria Gaither. Eu quero convidá-lo a cantar agora. Vamos meditar juntos, como resposta a esta mensagem desta noite. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como a água ao sedento. Traze ao faminto o pão. Vem e sacia minha alma. Faz puro meu coração. Vem como a brisa suave. Vem com o teu resplendor. Dá-nos vigor e alegria. Enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, bom meigo consolador. Vem inundar-nos a vida com teu sagrado fervor. Obrigado, Senhor, por essas palavras que estão registradas nas Escrituras. São palavras que nos convidam a vivermos de maneira diferente daquilo que é a moda deste mundo. Geralmente nós ouvimos expressões dizendo assim: todo mundo faz, todo mundo está fazendo, eu quero a felicidade. Mas nós, como povo de Deus, nós devemos pensar que nós devemos ser a luz, o bom perfume de Cristo em nossa sociedade. Nós estamos sendo desafiados a vivermos uma vida completamente diferente daquilo que o mundo apresenta como normal. Nós estamos sendo convidados a vivermos na contramão do mundo. E é por isso, Senhor, que nós queremos te pedir forças, auxílio do teu Santo Espírito, para que as famílias da igreja possam ser famílias fortes. E que Deus possa abençoar, Senhor, que nós sejamos uma igreja cuidadosa, amorosa, e que nós possamos entender
que o nosso testemunho, que o tom que nós devemos dar a esse mundo, é um convite para dizer que nós devemos viver diferente porque Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.